Bora lá, galera, a gente vai trabalhar um tema hoje aqui polêmico, tá? Do jeito que a gente gosta. Olhem só, manifestações pós-eleição no Brasil. Vamos pensar aí na constitucionalidade dessas manifestações e qual o papel da polícia militar, que é a polícia ostensiva, na contenção dessas reivindicações, tá? Vamos lá. Primeiro a gente tem que pensar, problemática lá na introdução. Como é que a gente vai problematizar essa questão? Fala logo do aspecto positivo das manifestações, tá? Manifestações sempre têm um caráter regulativo, né? Manifestação é reivindicatória, é um grupo movimentista que está atrás da defesa dos seus direitos, beleza? Beleza. Então é um ato político, toda manifestação é um ato político. Agora, claro, galera, tem na Constituição, as manifestações precisam ser pacíficas, tá? A gente não pode, no momento de se manifestar, prejudicar outras pessoas, beleza? Então aí o problema da manifestação, das manifestações de agora, paradas de caminhoneiros e tal, assim, atrasa serviços, prejudica a economia, prejudica fornecimento, né, de material aí em redes hospitalares, enfim. Tem um pequeno caos acontecendo no Brasil agora em 2022, pós-eleição, por causa também das manifestações, né? Das manifestações e também, né, dessas paradas que são movimentistas, como a da PRF neste momento. Então, olha, a gente precisa pensar no seguinte, falou lá da manifestação na entrada do desenvolvimento, e também na introdução, né? Na introdução já trouxe a questão positiva aí da manifestação e na problemática vale lembrar o caráter inconstitucional das manifestações atuais ou pelo menos a peculiaridade delas, tá? O que é que está acontecendo aí com essas manifestações atuais? Está acontecendo o seguinte, as manifestações geralmente requerem, né? Elas estão ali com pautas em cima de direitos constituídos e que são negados, certo? Então, geralmente a gente fala de direitos de minorias nas manifestações, que são, inclusive, são as manifestações que trazem pra gente as mudanças nas leis, tá? Então, elas são super lícitas. Lembrando, galera, que as manifestações atuais têm caráter político, né? Elas estão tentando, né, se articular dentro da situação de erro no pleito, né, de ilicitude aí nas eleições. Mas vejam bem, se a gente tem um órgão regulador, né, que é o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, se a gente tem esse órgão fiscalizador e regulador dizendo que as eleições foram lícitas, a gente não pode, como candidato, né, à área pública, como a gente aqui que faz concurso a gente não pode ir contra um órgão regulador, uma instituição. Porque, bom, se a gente está querendo entrar no funcionamento público, a gente não acredita nas instituições públicas, fica difícil, né? E a gente não vai entrar mesmo. Com toda certeza do Brasil, a banca não vai pontuar. Por quê? Porque a gente precisa respeitar as instituições, tá? Se elas são corrompidas, enfim, o que seja, a gente não tem que questionar isso na redação, tá? Então, qual é o órgão que diz se as eleições foram lícitas ou não? O TSE. Como ele se pronunciou com relação às eleições de 2022 lícitas? Ponto final. Quem está se manifestando por uma crença. Então, a crença de que o outro candidato é que deveria ganhar, outra ala política aí, certo? Então, essa reivindicação não é por um direito, porque se a gente coloca na redação que é por um direito, que questiona a licitude, a gente está indo contra a instituição social e política, né, administrativa, que rege esse processo. A gente não pode ir contra essa instituição na redação. Ponto pacífico isso. É a mesma coisa de a gente ir contra os direitos humanos. Se a gente for numa redação contra os direitos humanos, a gente é eliminado. Não tem argumento, não tem recurso, não tem nada, porque a regra primordial é os direitos humanos.
beleza? Então a gente tem que seguir algumas regras nas redações, galera. Se a gente não seguir essas regras, se a gente deixar as emoções entrar ali, a gente dança, tá? O texto é eliminado, não tem esse negócio. Redação não é um lugar de divã de psicanálise, não, que a gente vai pra lá para chorar nossas dores, pra dizer o que a gente quer. Não, escreve a carta. Vai em casa, escreve uma carta, né? E queima depois, dizendo o que é que você acha das eleições, beleza? Mas na redação não pode fazer isso. Então, quando a gente estiver lá fazendo o texto, vai falar no caráter político das manifestações na introdução, vai desenvolver essa questão, né, no D1, no D2 vai lançar a ideia aí da inconstitucionalidade das manifestações, atraso dos serviços públicos e tudo, porque eles estão parando rodovias, né, estão a PRF aí parando também. Então, assim, um pequeno caos está acontecendo no Brasil porque uma parcela da população não aceitou o resultado das eleições, beleza? Não aceitou. E a gente não pode trazer esse argumento da licitude das manifestações, considerando que se a gente trouxer, a gente vai estar colocando em xeque como é que eu posso dizer assim, a lisura do Tribunal Superior Eleitoral. Se a gente fizer isso, a gente não entra, beleza? Claro está, a gente tem que trabalhar da forma correta aí na redação. Como é que a polícia militar deve atuar frente a manifestações? Sempre a polícia tem que atuar, a ostensiva, a militar, de forma apaziguadora. É sempre para pacificar, para resolver, para conciliar. Beleza, galera? Então a gente vai fechar por aqui.